Então, Namaskar como é uma aula assim curta, né? Eu vou só dar uma introdução assim do que seria, né? Do que seria o que é a intenção, né? De mesclar, né? Trazendo mais as ferramentas da dança, né? Para a prática de hoje, né? A ideia é que a gente, eu vou conduzindo, mas durante a condução, que a gente procure fazer os movimentos um pouco mais lentos, né? Do que a gente geralmente faz, para que a gente consiga dar o foco, na verdade, hoje da prática, de perceber o caminho, né? Do movimento, do desenho do movimento e da sensação do meu corpo durante esse desenho desse movimento. Então, muitos momentos eu vou dar esse enfoque, né? De fazer um pouco mais lento, um pouco mais devagar, sem tanta. Não mais preocupado com o asana em si, ou o movimento em si, mas o caminho dele, né? Com o desenho dele. Vamos começar sentado. Eu não sei se dá pra ver aqui. Tá um pouco baixinho pra mim, tá também pra vocês aí? Tô ouvindo baixinho. Tá melhor agora? É que esse celular Para tá. mim tá normal. Tá normal? Vou tentar falar um pouco mais alto, mas. Vamos começar sentada, com as pernas, ou a perna direita ou a perna esquerda cruzadas, uma na frente da outra. E nesse primeiro momento a gente vai só fechar os olhos um pouquinho, trazer a atenção, a consciência para a respiração. Vamos respirar um pouquinho juntas, inspirando bem lento pelas narinas, inspira e exala, procurando perceber o contato do ar, né, na entrada pelas narinas e na saída também pelas narinas. Isso. Inspira bem devagar e exala o mais devagar que eu consigo e exala. E inspira novamente. E exala. E inspira. Exala. E agora, durante essa inspiração e exalação, eu vou continuando fazendo mais devagar que eu consigo, mas percebendo esses instantes de pausa, quando eu inspiro e que tomo fôlego para exalar. Esse momento de pausa na inspiração, esses instantezinhos, quando eu inspiro e pauso e exalo. E pauso novamente. Vamos só inspirar e exalar, procurando perceber esses momentos, esses instantes de pausa. Na inspiração, quando eu encho meu corpo de ar e preparo meu corpo para esvaziar. Com outra pausa também. Então, vamos só inspirar e exalar, procurando perceber esses momentos, esses instantes de pausa entre a inspiração e a exalação. E inspira. E exala. Inspira. E exala. E esses momentos de pausa são esses momentos em que meu corpo ele está se preparando para encher o corpo de ar e para se esvaziar. Feito as marés, quando enche
e quando elas vazam, né? Quando elas se enchem de água e se esvaziam de água. E mais 2, inspira. E exala. E inspira. E exala. Procurando perceber também o movimento que acontece interno nesse inspirar, né? Nesse movimento de encher meu corpo de ar e nesse movimento de me esvaziar. Existe uma dança acontecendo já aí internamente. Quando eu encho meu corpo de ar e quando eu esvazio. Procuro por alguns instantes perceber esse movimento que acontece. Se eu consigo perceber, o que eu consigo perceber que acontece quando eu inspiro e exalo. Se possível, eu procuro perceber se há algum desenho nesse movimento de inspirar, pausar e exalar. Se não, eu fico só com perceber, colocar minha atenção em inspirar e exalar. E mais uma vez, inspiro e exalo pelas narinas. E devagarzinho vou abrindo os olhos. E com os olhos abertos eu vou levantando meus braços na lateral mesmo, devagar. E até a altura dos ombros, mais ou menos. Procuro perceber a linha aí. Procuro perceber se meus ombros eles não estão tensionados, se eles não estão em direção às orelhas. Procuro relaxar os ombros, deixar eles na direção dos meus cotovelos. Procuro perceber se minhas mãos também estão lá na direção dos ombros também, se elas não estão nem muito alto, nem muito baixo. E devagar eu vou ativo os dedos das mãos, ativo, como se eu estivesse espirrando água pelas mãos. E pauso. Procuro perceber esse momento de pausa, quais são as sensações, se tem algum choquezinho, se tem algum tremor, que tipo de sensação é. E devagarzinho eu vou procurando fazer ondulando as minhas mãos, como ondas, como as ondas do mar. Fecho, vou fazer esse movimento aqui, ó. Fecho os dedos e abro. Fecho e abro. Fecho e abro. Só as mãos por enquanto. Então, eu fecho os meus dedos. Quando eu chegar no limite, vou desenrolando os dedos e abro. Fecho, vou desenrolando e abro. Fecho, vou desenrolando e abro. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Fecho os dedos. Quando eu chegar no limite, vou desenrolando, abro. Fecho os dedos. Desenrolando, abro. E aos poucos, nesse fechar e abrir, eu vou deixando que esse movimento das mãos vá chegando aos cotovelos. Então, vou fecho, desenrolo e movo os cotovelos.
Então, o movimento começa das mãos. E das mãos, eu vou deixando que o movimento vai reverberando para os cotovelos. Se estiver cansando os braços, pode relaxar um pouco e voltar, tá? E aí, vou movendo, deixando que o movimento das mãos vai reverberando para os cotovelos e ombro. E para os ombros. O movimento começa das mãos. E das mãos eu vou deixando que ele vai reverberando para os ombros. Isso. E aí eu vou tentando sincronizar, tá? Com os dois braços, as mãos. Começando das mãos e movo o cotovelo e do cotovelo para os ombros. E relaxo. E aí eu vou tentando trazer a imagem, né? Visualizando na minha mente a imagem das asas, né? De como se meus braços eles fossem asas. Tento trazer para minha imagem mental as asas. A imagem das asas e a sensação das asas. E sem pressa, ativo os dedos das mãos, ativo os cotovelos e ombro. Isso. E devagarzinho volto para a posição inicial, para aqui, reto dos ombros. E inspiro, subo os braços lá em cima. Isso. E com os braços lá em cima, devagarzinho, eu vou relaxando, ó, descendo devagar, lá na frente. E relaxo a cabeça. E relaxo o pescoço. E respira, inspira pelo nariz. E exala. Inspira. E exala. Isso, e aí, devagarzinho ativa aí de novo os braços e vou subindo, desenrolando. E relaxo os braços do lado, sempre devagar, mais devagar que eu consigo, sem despencar. Vou fazendo um movimento mais devagar que eu consigo para eu conseguir perceber o desenho que ele está fazendo. Isso, e aí mais uma vez, inspiro, bem devagar, levo os braços lá em cima. Isso, e abro, palmo para fora e devagar vou descendo. Isso. Boto as mãos lá na frente dos joelhos e apoio. Desenrolo até ficar na posição de 4. Isso. Na posição de 4, eu inspiro, arrebito o bumbum lá atrás e olho lá em cima. E assim como a gente fez com o braço, a gente vai fazer agora com a coluna. Então, começando lá do quadril, aponto o quadril lá em cima, lá pro teto, e olho lá em cima. E exalo, aponto o quadril, o pubis lá para frente e olho lá em direção ao umbigo.
E aí é um convite agora para vocês experimentarem um pouco esse movimento. Inspira bem devagar e arrebenta o bumbum lá em cima. E exala, olha lá em direção ao pubis. E aí o convite é experimentar fazer esse movimento bem devagar e perceber o desenho que minha coluna faz, o arco que ela faz, tanto para cima quanto para baixo. Inspira. E exala. Ativa tanto os dedos das mãos quanto dos pés. Isso é muito importante, ativa mesmo. Como se você tivesse como se você fosse agarrar o chão. Como mãos de lagartixa. E olha lá no pubis. Isso. Agora volta devagar para a posição neutra. E agora a gente vai fazer o contrário. Agora a gente vai começar da cabeça. A gente vai circular a cabeça. Só com o mesmo princípio do braço. Circula a cabeça e de cada cabeça reverbera nos ombros, coluna e quadril. Isso, e faz primeiro para a direita, depois troca. Olho lá em todas as direções, olho lá em cima, olho lá embaixo no pubis. E o mais devagar que eu consigo. A intenção é conseguir perceber como que o movimento da cabeça vai reverberando devagar nos ombros e coluna até chegar lá no quadril. Procuro perceber como que meu corpo pode se adaptar para fazer esse movimento e visualizar esse desenho. E também procuro perceber quais são as limitações que o meu corpo pode apresentar quando eu me coloco em fazer esse movimento. Em tentar trazer para o meu corpo o desenho desse movimento, que é da espiral, né? Da cabeça, que vai para o pescoço e vai para a coluna, até chegar no quadril. Então, a ideia é que minha cabeça, meu pescoço, ombros, coluna, eles estão em circular e juntos eles estão fazendo um desenho de uma espiral. Então, eu tento trazer essa imagem para essa imagem incorporar no movimento. E aí faço para a direita, faço para a esquerda. Mais devagar que eu consigo. Não esquece da respiração. Lembra de inspirar, exalar. Vou procurando perceber também como que eu vou sincronizando. Isso é muito importante. Sincronizando a minha inspiração e a minha exalação. A minha inspiração, ela dá o contorno do movimento. E a minha exalação também. Procuro perceber também as diferenças. Quando eu não respiro, quando eu não coloco minha atenção na minha inspiração e exalação, e quando eu coloco durante o movimento. E aí faço para a direita, para a esquerda. E devagarzinho
eu vou flexionando os joelhos atrás, quadril, vou levando o quadril atrás e voltando. Eu vou estendendo, tá? Continuo o movimento circular, mas agora estendendo para a flexão do meu joelho. Ou seja, eu não fico mais só aqui nessa posição de 4, mas eu vou atrás. É um convite para vocês experimentarem esse circular, mas de forma mais livre, tá? Então, eu posso ir atrás, olho lá em cima, posso flexionar os meus cotovelos. E aí eu fico, é um convite para ficar livre, para vocês explorarem, experimentarem isso, né? O círculo, mas também ir atrás, olho lá em cima. Ou seja, além do movimento do círculo, do desenho do círculo, eu vou experimentando outros desenhos, que é o desenho da coluna curva, para cima, para baixo, dos joelhos lá atrás, flexionados atrás, mas sempre voltando para o círculo, tá? E sempre lembrando que o movimento ele começa da cabeça e da cabeça ele vai para o resto da coluna e do corpo. A cabeça, ela é que guia o desenho do movimento. E aí eu vou trazendo, além dos desenhos do círculo, da espiral, eu vou trazendo o desenho e a sinuosidade da cobra, né? Tento trazer isso no meu campo mental e na sensação e no desenho do movimento. Lembra de respirar, inspira, exala, visualizo a coluna da cobra, né? O desenho que ela faz, a sinuosidade dela, e tento trazer ela para o meu campo mental e para o meu corpo, para o meu movimento. Sempre começando da cabeça, respirando. Lembra que quando relaxo, com a inspiração e exalação, o movimento ele fica mais leve e flui mais como as águas, como a maré e como o movimento da cobra quando ela se desloca pelo espaço, pela terra. E respira. Se eu sentir necessidade, traga um som. Exalo com som, inspiro com som. E respira. E devagarzinho eu vou trazendo o desenho do movimento agora para o desenho do mergulho. Vou imaginar como também começando pela cabeça.
tá? Mas agora, ao invés de fazer movimentos circulares como a gente está fazendo, agora a gente vai fazer só o movimento do mergulho. E aí eu não preciso flexionar o meu joelho todo atrás. Eu posso continuar na posição de 4, mas eu vou trazer esse desenho, né? Essa imagem do mergulho, né? Imagino como se eu estivesse na beira do mar e aí eu mergulho. Sempre partindo da cabeça, por enquanto. E aí eu fico livre também para explorar esse desenho, esse movimento, mas o mais devagar que eu consigo, tá? Se eu sentir que eu tô acelerando, eu volto, retardo, freio e tento fazer o mais devagar que eu consigo. O foco aqui é a gente perceber o desenho enquanto eu faço o movimento, guiado pela cabeça e pela respiração. Inspira e exala. Isso, e aí devagarzinho eu vou botando o peito do pé no chão e flexiono meu joelho, meu quadril lá atrás e estico os braços lá na frente. E relaxo. Relaxo a cabeça. E nesse momento de pausa, de relaxamento, eu procuro perceber qual é a sensação que fica. Que tipo de sensações que estão aí, latentes, com esse movimento. Quais são os movimentos que estão acontecendo dentro. E devagarzinho inspira. Vai levantando devagar para a posição de 4. Só que agora sento de lado e estico as minhas pernas na frente. Com as minhas pernas na frente, ativo os dedos dos pés. Ajeito aqui o quadril, o cóccix. Abre aqui o bumbum, vê se o cóccix está encostando no chão, apoiado no chão. E inspiro, vou também devagar os braços, lá em cima, pela frente. E vou descendo devagar, lá em direção ao joelho, relaxa a cabeça. Segura onde for possível, se for na canela, no calcanhar ou no joelho. E relaxa a cabeça. E respiro aqui um pouquinho.
vou subindo devagar, inspira. Os braços lá em cima. Vou descendo devagar pela lateral. E dobro os joelhos do lado, como borboleta. E abro as pernas no lado. Isso. Aí com as pernas abertas do lado da lateral, devagarzinho eu vou apoiando as mãos na frente. As mãos, o cotovelo, até o meu limite. Quando chegar no limite, relaxa também o pescoço, a cabeça. E respira, lenta a respiração, inspira pelo nariz, exala pelo nariz. E devagarzinho volta, inspirando. E fecha as pernas, de novo na posição da borboleta. E fecha os joelhos, devagar. E apoia aqui as mãos. Tenta apoiar as mãos aqui na direção como se estivesse fechando os joelhos. E agora a gente vai pegar o cotovelo esquerdo e vai apoiar lá no joelho direito. Fazer uma torçãozinha. E inspira, mão direita em cima e apoia lá atrás e olha lá atrás. Inspira, inspira e exala. Sempre nesses momentos de pausa, o convite é para perceber, como a gente começou, né, na aula, o movimento que está acontecendo dentro, quais são as sensações, né, entre quando eu estou me movendo e quando eu estou no momento de pausa. E esse movimento reverbera dentro. E se eu consigo perceber essa reverberação dentro e o desenho que ele faz dentro. Então, eu aproveito nessa prática, esse momento de pausa é um convite para isso. Para perceber a extensão, né, desses movimentos que a gente está fazendo dentro. E relaxa o outro lado. Cotovelo, agora o cotovelo direito. Apoia no joelho esquerdo e olha, tenta olhar lá atrás, fazendo essa torção de leve.
Inspira, exala. Inspira, voltou. E aí, devagarzinho, eu vou virando, tombando meu joelho de lado. E vou deitando, uma posição deitada no chão, com os braços ao longo do corpo. Os braços ao longo do corpo, as palmas das mãos voltadas para cima. E fecha os olhos. E agora o convite é para esse momento, esses instantes finais de relaxamento, para observar os efeitos da prática, para observar, tentar trazer os efeitos, as sensações do corpo nesse momento, na prática. E inspira. Inspira pelo nariz, exala pelo nariz. E inspira. E exala. E relaxa os pés. Relaxa o pé direito, relaxa o pé esquerdo. Trago esse comando, né, de relaxamento para meu pé direito, para meu pé esquerdo. Sobre a terra, sobre o solo, sobre o tapete. E vou subindo pro calcanhar, relaxa o calcanhar direito, relaxa o calcanhar esquerdo. E vou subindo para a batata da perna, para a panturrilha. Relaxa a panturrilha direita, relaxa a panturrilha esquerda. E devagarzinho eu vou subindo pro joelho direito. Relaxa o joelho direito. Relaxa o joelho esquerdo. Vou subindo para a coxa. A coxa direita, relaxa a coxa direita, relaxa a coxa esquerda.
vou subindo para os quadris. Relaxa o quadril direito, relaxa o quadril esquerdo. Relaxa o pubis, o sexo. E devagarzinho eu vou subindo, vértebra por vértebra da minha coluna, relaxando, vértebra por vértebra da coluna, barriga, umbigo. Eu vou subindo, relaxo as costas, escápula. Relaxo o peito. Até chegar nos ombros, relaxa os ombros. Vai para o braço direito, relaxa o braço direito, o braço direito. Até chegar nas mãos, relaxa a mão direita, todos os dedos da mão direita. Relaxa o braço esquerdo, relaxa a mão esquerda, todos os dedos da mão esquerda. E relaxa o pescoço. Relaxa o maxilar. Relaxa a boca, os dentes, a língua, garganta. Relaxa a narina direita, relaxa a narina esquerda. Relaxa o olho direito, relaxa o olho esquerdo, sobrancelha direita, sobrancelha esquerda. Relaxa a testa. E relaxa o corpo inteiro. Visualizo o meu corpo inteiro relaxado na terra. E relaxado, visualizo ele imerso pelo mar, pelas águas do mar. Visualizo ele relaxado, imerso pelas águas do oceano, completamente imerso. E devagarzinho vou trazendo minha atenção novamente para a respiração. Inspirando pelas narinas, exalando pelas narinas.
Inspira, exala. E vou movendo devagarzinho os dedos das mãos, dos pés. Movendo a cabeça, as pernas. Vou movendo o corpo junto com a respiração e devagarzinho no meu tempo vou virando para o lado direito e encontrando posição sentada. Namaskar. Namaskar. Obrigada, querida.